Todos estão vendo uma tela que diz sommelier? Então, sim. Um pouco de história. Bem, então os nossos conteúdos históricos, técnicos, começam exatamente agora, tá? A partir de agora, então, nós começamos a estudar. Deixa eu acessar a minha tela aqui, né? Aqui. Quando terminar o tópico, vocês podem escrever as dúvidas que vocês têm ali naquela caixinha de perguntas. Quando terminar, eu vou ali, a gente responde, a gente abre, tá? Para todas as pessoas perguntar e falar e tirar as dúvidas, tá? Então, esse é o módulo 1 que nós vamos acabar hoje, né, que é a parte histórica. Então, nós vamos estudar agora um pouquinho sobre a sommelier, né? Como se desenvolveu a história dos sommeliers. E essa parada começa lá no século XIII, né? Por volta do século XIII, por exemplo. Sim, já foi enviado pelo e-mail, tá no e-mail, tudo isso vai estar no e-mail, tá? Você tem que consultar o e-mail de vocês lá, que tem no e-mail lá todas essas, quem perguntou aí. Lá pelo século XIII, né, que era uma palavra genérica que designava quem conduzia animais de carga, tá? Era uma palavra genérica, que ela significava de forma, era um tipo de tropeiro. Isso na Europa medieval, né, ali, do sistema medieval, do sistema que estava no início da formação das coroas, né, dos reinos ali, né, um tempo em que a Europa era muito... Então, essas pessoas já surgiram como pessoas importantes porque transportavam e conduziam animais de carga, né? E com o tempo, esse pessoal foi encarregado de todas as provisões, né, das cortes reais, com o surgimento, então, das cortes, a substituição do sistema, na evolução do sistema medieval ali, dos senhores feudais, né, para as cortes. Então, os sommeliers eram os que levavam as provisões, ali está previsões, mas são provisões, tá? As provisões para as cortes reais nas viagens, né? Nessa época, então, o sommelier existia, por exemplo, existia corporações de ofício. Existiam corporações de ofício. Então, quem transportava a fruta, transportava a fruta. Quem transportava pão, transportava pão. Quem transportava a carne, quem lidava com arma, entendeu? Então, por isso que existia isso. Existiam as corporações de ofício que cada um lidava com um ofício para organizar o trabalho nessa época. Isso são coisas que vocês podem aprofundar posteriormente, aí pesquisando sobre a história, tá? Mas era por isso que cada um transportava e levava uma coisa. E com o tempo, então, essa palavra a palavra sommelier passou a substituir aquilo que era conhecido como écanson, né? Ou escansão dos portugueses, dos latinos, né? Tá? Porque é uma palavra de origem francesa, das línguas francas. Então, aí foi depois os latinos eram o escansão, né? Que era um oficial da corte, alguém ali que trabalhava para as cortes ali, né? Para servir, cuidar do vinho, que nessa época era uma bebida muito importante. Quem tinha vinho, por exemplo, quem tinha bebidas nessa época, não era uma coisa toda, e principalmente de qualidade, e principalmente que não matasse, né? Então, o cara já cuidava de todo esse negócio. Morria o sommelier lá primeiro, uma escansão lá, mas não morria o rei, né? Porque se morresse o rei, o problema era bem maior. Se morresse o sommelier, o problema era só dele mesmo, né? Se morresse o rei, né? Então, cuidava, certificava para que essa bebida tivesse qualidade, tá? Para que chegasse até o consumidor final, que nesse caso era um rei, uma rainha, um príncipe, alguém da corte, com qualidade, né? Então, essas palavras são o escansão, o écanson e o sommelier, eles têm uma certa origem diferente, né? E o écanson, por exemplo, em termos de lidar com bebidas, ele é
anterior, tanto que até hoje os portugueses utilizam, né, esse termo, tá? E assim vem as cortes, né, até que um belo dia acontece a burguesia ao redor dos castelos, né, o feudalismo começa a dar água, e no século XVIII, então, a Revolução Francesa, ali, a uma ascensão de uma outra classe, a substituição dessa nobreza pelos burgueses, né? Pelas aquelas pessoas que desenvolviam o comércio, que precisavam não mais que as pessoas vivessem afastadas, mas que vivessem em cidades, vivessem em locais onde fosse possível uma produção de escala, e onde ali também se criava um espaço para você servir, não mais de forma artesanal, mas de uma forma organizada. Tá? Então surgem os restaurantes, né? Os locais de consumo, os mais diversos, desde os populares para os trabalhadores, né, da Revolução Industrial ali, né, desse processo que começou a se firmar ali depois, né, a ascensão da classe, de outras classes que não os senhores feudais e as realezas que tinham passado, né, os reis, mas agora das repúblicas, né? Um outro tipo de organização da sociedade. E que, como consequência, tinha esse ponto da organização da gastronomia, inclusive da alta gastronomia, para quem tinha o poder aquisitivo, para quem era de uma classe média, começa a surgir uma classe média, uma classe mais elitizada, que queria ter um consumo semelhante ao dos reis, por exemplo. Né? Surgem esses espaços. E surgem também as outras pessoas que ficaram desempregadas com o fim das cortes, mas que sabiam muito bem como cuidar desses alimentos, como servi-los. Né? Então, a partir daí, começa a haver uma readequação daquelas pessoas que conheciam, que trabalhavam para as cortes, para os restaurantes, para os locais de consumo, para educar e para trabalhar, não mais com a nobreza, mas com outras classes sociais que consumiam por satisfação, que queriam consumir produtos melhores. E dentro disso, cada local tinha os seus, desde uma pequena taberna até um restaurante granfino, para os patrões da Revolução Industrial, né, para os senhores lá, enfim, para as pessoas que comandavam, né, a coisa. Então, nesse momento, é que se começa a chamar essas pessoas de sommeliers, ou sommeliers. Né? Depois nós vamos ver que a palavra, para o masculino, é sommelier, e para a mulher é sommelier. Essa é a pronúncia correta, ok? Então, começou também a haver um trabalho mais refinado de servir. Não era só servir uma taça de vinho para o rei, mas servir de uma forma mais refinada, né? Não só o vinho, como o conhaque, como outras bebidas. Então, a partir daí é que se tornou habitual chamar essas pessoas que serviam, que provavam, que garantiam a qualidade e que eram responsáveis por escolher, guardar aquele vinho com qualidade para esses restaurantes, para esses locais, né? a preservar a qualidade e servir de acordo com o perfil daqueles públicos, daquele público que estava demandando aquele consumo. A partir desse momento, então, que surge, né, do século XVIII, a profissão de sommelier, tal qual nós conhecemos hoje. Que aos poucos, então, ela foi ampliada para outras bebidas e que, atualmente, né, todos os estabelecimentos de consumo,
né, que trabalham com restaurantes, com lojas, bares, empórios, indústrias, né? Os sommeliers podem ser embaixadores de marcas, por exemplo, né, que atendam, né, os consumidores aí, que orientem na aquisição, na degustação, na harmonização, na educação, no consumo correto, consciente, né, da bebida, das bebidas. Então, é conhecido como sommelier e é reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho. Tá? Só alguns países muçulmanos não reconhecem. Eu não estou entrando aqui no mérito, estão certo ou errado, tá? Eu só estou informando. Tá? Se tiver alguém aí dizendo, não, mas tá, por favor, tá? A discussão não é esta. Tá? Eu sempre faço assim, não estou fazendo uma. Eu estou dizendo que alguns países, né, dos 196 países, em 170 ele é reconhecido, né, como uma profissão da Organização Mundial do Trabalho, ou seja, qualquer país pode fazer uma legislação em cima disso, tá? E aí nós temos no Brasil uma Associação Brasileira de Sommeliers que não é de cachaça, tá? Nós não temos nenhuma Associação Brasileira de Sommeliers de cachaça ainda. Então essa associação aqui, ela é uma associação geral, né? Pega ali gente do vinho, pega ali gente entende? Mas a maioria é vinho. 90, 85% das pessoas que estão ali são sommeliers do vinho, porque a gente não se sente muito bem representado na bebida destilada, entende? Então, eu inclusive acho que é necessário se formar uma associação brasileira de sommeliers de bebidas destiladas, tá? Não só da cachaça, mas para ter mais força, né? Mais possibilidade aí de bebidas destiladas. Então, ali, esse material vocês têm, olha nos e-mails de vocês que vocês têm, tá? Se não tem, eu mando de novo, não tem problema, bota no grupo lá, ok? Então, é uma palavra que vem aí do francês, né? Eram os carroceiros, carreteiros, né? Aqui tem a parte importante, ó, sobre a pronúncia da palavra. Então, o homem é o sommelier, a mulher é a sommelier. E ali também está a grafia correta, né? E onde que o sommelier atua? O cidadão está se perguntando, tá, mas eu conheço. Aqui nós já colocamos, né, que atua na educação para o consumo, mas ele é uma peça-chave hoje, onde você quiser ter uma diferenciação de estratégia de negócio. Se você não quer só vender cachaça na esquina, ou servir qualquer coisa, ou errar na harmonização, ou na combinação das coisas, né? Desde um restaurante, loja, empório, qualquer lugar, né? Os sommeliers são peças-chave hoje, né, para oferecer uma carta de produtos que tem um custo-benefício adequado. Aqui entra, ó, tem umas coisas que eu dou mais ênfase. Custo-benefício. A nossa função não é vender gato por lebre, nem comprar gato por lebre. Nós temos que conhecer, por exemplo, o mercado da cachaça. Nós temos que comparar produtos. Nós temos que comparar qualidade, nós temos que comparar preços, nós temos que comparar. Para montar uma carta de cachaça, você não pega essa, aquela ou aquela outra. Seja uma carta de 6 para você fazer uma degustação entre amigos, ou seja uma carta de quantas cores. Para um bar, para uma loja, para alguma coisa, para venda, para um restaurante, para a harmonização de um cardápio, né? Para uma carta de coquetéis. Então, tudo isso, né? Então, as coisas têm que ter um custo-benefício adequado, né? Para os vários perfis de consumidores. Então, nós temos que conhecer também esses perfis de consumidores, saber o que é adequado para cada perfil de consumidor. Né? Que tipo de rótulo, que tipo de embalagem, que tipo de produto nós vamos apresentar. Né? Então, esses elementos que fazem aqui são importantes para
o trabalho, né? Então, fazer a correta manutenção dos estoques dos produtos. Correta manutenção de estoque dos produtos. Isso aqui serve para coleção, para quem tem suas cachaças em casa lá para... Tá? Inclusive, depois a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, porque eu vou mandar material para vocês aí. Eu vou dar umas tarefas para vocês, vocês vão pesquisar as coisas. Então, aprender a guardar os produtos, né? Selecionar pedidos de distribuidores, né, para quem trabalha com isso, e produtores, e participar de negociação. Não, aqui, ó, isso aqui deu. Não, vamos participar dessa, vamos ver o que estão nos entregando. Porque você tem que conferir a rotulagem da bebida. Se você trabalha nisso, depois vocês vão receber como conferir para ver se a bebida é legal. Então, é disso que está falando aqui. Selecionar pedidos dos distribuidores, produtores e participar das negociações. Será que lá no meio daquelas caixas não veio um monte de coisa que não é legal também? Então, tá? É isso que está falando aqui. Opinar sobre as regiões produtoras, por exemplo, os diferentes terroirs, né, as procedências das bebidas, de onde elas vêm, as características, os preços de aquisição, comparar isso, inclusive para nós comparar entre diferentes lojas, entre diferentes produtos que têm a mesma qualidade, que têm uma qualidade aproximada. Senão nós acabamos pagando 400, 800, 900, R$1.000 por uma garrafa, que às vezes nós temos produtos da mesma qualidade por um preço mais acessível. Se nós queremos ter uma garrafa, tudo bem, mas se nós queremos comprar 20 garrafas, 10 garrafas para uma atividade de consumo, já é bem diferente, não é? Então, tudo isso. Então, elaborar treinamento das equipes, né? As equipes de cozinheiro, as equipes das bebidas, as equipes de balcão, as equipes se o freguês perguntar para o garçom alguma coisa, né? Como é que eu respondo? Eu respondo que não sei? Não sei. O cliente, nós vamos cachaça boa, que marca é, diz, não sei. Acabou, né? O cara capaz de nem voltar mais lá. Então, eu nem sei se essa cachaça é boa, mas... Entendeu? Eu já nem sei porque não sei de onde é que veio. Agora, se você for lá e voltar com a garrafa e mostrar para eles, olha, essa cachaça é produzida lá na cidade tal, registrada, bonita, olha a garrafa aqui, o cara vai voltar lá só para ver a garrafa. Então, educar para o consumo. Então, oferecer um treinamento, treinar as pessoas. Tem um prato lá que leva cachaça no restaurante, 2 pratos, 3 pratos. Mas como é que é feito? Você tem que explicar. Você tem que... Entendeu? Não, nós usamos a tal cachaça. Claro, você não vai dar detalhes, entrar em... Mas você vai responder aquilo que te perguntam. Né? Mas você tem que cativar o cliente. Isto é uma função, não é do dono não é do dono do restaurante. Ele realmente não sabe nada, tá? Ele sabe cuidar das contas, né? Pagar, entende? É o sommelier, é o bartender, é o garçom, é quem está na linha de frente. E o sommelier é o responsável por educar essa galera, tá? Então, inclusive, isso é um espaço que vocês têm como profissionais. Melhor de cachaças. Então, o Brasil passou a partir de 2022, né, a reconhecer a profissão de sommelier de cachaças. Antes, só era reconhecido a profissão de sommelier de vinhos, tá? Mas em 2021, a Classificação Brasileira de Ocupações, então, ela foi ali atualizada pelo Ministério da Economia e pela Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, que diagnosticou que existia no mercado um profissional, um tipo de profissional, né? Isso sai de uma pesquisa, não sai da cabeça de alguém, não tem papai da criança aqui, né? Daqui a pouco aparece um deputado, um não sei o quê, ou até alguém aí, não sei, diz, não, nós achamos, porque fomos nós que propomos isso. Não, isso aqui foi uma pesquisa
do Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a FIP, que diagnosticou isso, claro, que a partir de informações, inclusive de redes sociais, de tudo isso, de que existia isso. E aí foi procurar algumas pessoas, foi buscar no campo, que eles fazem pesquisa bem feita, e diagnosticou. Então, propôs que a profissão de sommelier fosse reconhecida oficialmente pelo governo federal, e a partir de 2022, né, então essa atualização da classificação brasileira de ocupações. E isso, né, é muito importante, porque a partir de agora os sommeliers, eles passam eles têm segurança jurídica, têm segurança previdenciária, né? Você pode ser funcionário, você pode ser trabalhador, você pode dizer que é sommelier. Eu sou sommelier de cachaça aqui, ó, eu entendo, eu trouxe essas cachaças aqui para degustar com os meus amigos hoje, porque eu fiz um estudo e acho que combina com o prato que vai ser servido aqui hoje, porque eu sou sommelier de cachaças. Você pode dizer isso, porque é reconhecida a tua profissão. Antes você não podia dizer, não, eu sou cachaceiro mesmo. Agora você não, agora você é cachaceiro mesmo, né? Antes você era paralelo, agora você é cachaceiro mesmo, agora você é um sommelier de cachaças. Você pode trabalhar num restaurante, por exemplo, uma rede de restaurante, ter um sommelier para educar a sua equipe, para treinar os seus funcionários, para ter a guarda das suas bebidas, para, enfim, né? Você pode trabalhar com isso, né? Trabalhar, por exemplo, as bebidas destiladas, né, que geralmente, aqui vocês vão aprender também, quando a gente fala de cachaça, é aplicável em algumas coisas, por exemplo, como a guarda, a todas as bebidas destiladas, né? Então, você pode, né? Então, um bar, uma rede de bares, um bar com um posicionamento para um mercado de consumo. Então, tudo isso, você pode tirar um alvará e trabalhar, né, como profissional liberal, que é o que eu faço, esse é o meu trabalho, tá? Presto consultoria, claro, presto consultoria em várias áreas, né? Tá? Mas um profissional liberal, né? Prestador de serviços, né? Cursos, né? Você pode trabalhar, né? Aí com a profissionalização de outras pessoas. Então, tudo isso de forma legal, de forma jurídica, né? Antes, se você tivesse um problema lá relacionado a isso, você não podia dizer que era sommelier de bebidas. Hoje você pode dizer que é sommelier de bebidas, de vinho, de cachaça, de cerveja, de saquê, inclusive, eu acho que foi reconhecido também. Não sei, porque tem uma ampla comunidade aí de japoneses no Brasil, né? Não me lembro se foi, tá? Mas de cachaça, vinho e cerveja eu tenho certeza que é. Tá? Então, também, você pode ser, por exemplo, aparecer no teu trabalho como cachaceiro, cachacear, né? Cachacista, cachaceiro ou cachaceira. Isso é oficial. São sinônimos da palavra sommelier, tá? Eu, particularmente, gostei muito, né? O cachaceiro sempre foi uma coisa que era um pouco pejorativo. Hoje, não. Hoje é uma profissão, né? Esses profissionais estão incluídos aí nessa classificação brasileira de ocupações para o José. O José, que é espanhol, está na Espanha. A Organização Internacional do Trabalho reconhece, e possivelmente na Espanha exista o reconhecimento para os sommeliers de bebidas destiladas, de forma geral, tá, José? Então, tem que ver, por exemplo, se você for trabalhar nessa área, se você for aplicar no teu trabalho como eventos, para fazer workshops, para fazer esse tipo de coisa, não precisa. Mas se você for utilizar economicamente isso, você vê como que é a legislação aí na Espanha, tá? Sobre os sommeliers, tá? Sobre os sommeliers e sommeliers, tá? Sobre os homens e mulheres que trabalham nesse setor, né? Então, olha ali, ó, o sommelier na Espanha engloba todas as bebidas, tá?
Então, aqui é mais específico para o Brasil. Mas, então, está dito aqui, está claro, né, que você hoje é um profissional e que você pode se apresentar em qualquer instância, não é? Seja ela pessoal, seja ela social ou seja ela econômica, como sommelier ou sommelier de cachaças, tá? De bebidas destiladas, no caso da Espanha. Beleza? Então, a importância, importante desse tardio reconhecimento, já que, como nós vamos ver depois, a cachaça tem 500 anos de história, né? Desse tardio reconhecimento do trabalho do sommelier, né? É combater muito preconceito contra a bebida, né? Trabalhar com a educação e o consumo, não incentivar o consumo de forma desregrada, de forma irresponsável, né? É combater a bebida clandestina. E nós temos uma grande problema no Brasil. Na Espanha, com certeza, esse problema é bem menor, da bebida clandestina, feita no fundo do quintal, né? Não reconhecer esse tipo de atividade como uma atividade saudável em termos de saúde pública ou em termos da geração de riqueza para o país. Bem pelo contrário, né? Isso é um problema de saúde pública, a bebida clandestina, né? Então, ter um engajamento também nesse sentido de trabalhar com a bebida, com o setor legalizado, né? Para os consumidores, então, melhorar os serviços oferecidos, não chegar a servir um copo e atirar em cima da coisa, né? Toma aí, né? Mas ter aquela relação que eu falei, que é aquela relação de parceria com o consumidor, de esclarecer suas dúvidas, de levar para ele informações, de levar para ele formação, de ensinar para ele como é bom para ele, para o mercado, para a humanidade, estar ali consumindo uma boa bebida, acompanhado com pessoas legais, harmonizando com bom alimento, com um bom charuto, né? Sendo uma pessoa melhor, trazendo cultura, trazendo educação. Então, esse é o foco do nosso trabalho em todas as instâncias, né? E todo mundo vai ser beneficiado nesse processo, com certeza, né? E aí, com essa organização e essa educação para um consumo de qualidade e melhor. Depois vocês podem ir lá, né, ver tudo isso aqui, né, quais são as atribuições, né, planejar, organizar cartas de acordo com os padrões. Acho que isso aqui eu vou ler, ó. Planeja e organiza cartas de cachaça de acordo com os padrões, cardápios e posicionamento de mercado, de bares, lojas, restaurantes e eventos. Recebe e confere a origem, procedência e legalidade dos produtos. Sommelier não trabalha com bebida clandestina. Tá? Nós temos por obrigação, se um restaurante, um bar, alguém, ou mesmo se nós vamos comprar algo para o consumo pessoal, nós temos como obrigação conferir a origem, a procedência e a legalidade dos produtos. Neste curso vocês vão aprender isso, vocês vão receber um e-book sobre como conferir isso, como saber se esse produto é legal. Organiza o armazenamento e a guarda correta das cachaças, né, ou bebidas destiladas em adegas, com temperatura, luminosidade, umidade do ar, ventilação e ambiente adequado à preservação das qualidades sensoriais de cada produto. Então, nós vamos pegar, vamos receber aqui, não vamos nem olhar para a caixa, vamos botar lá num canto, lá onde tem umidade, vamos deixar lá. Não, nós vamos organizar isso, nós vamos saber onde é que está, como está, bonito, bem bonitinho,
né, para que tenha um fluxo, essa mercadoria, ou esse consumo, né, que seja razoável e racional. Tá? Preparar e executar o serviço em parceria com bartenders, cozinheiros, garçons e outros profissionais. Geralmente, os sommeliers e os chefes, aqui, ó, se eu tenho um restaurante, se eu tenho um bar, se eu tenho... Tá? Os sommeliers e os chefes são os que organizam isso. Tá? Ou os chefes ou os sommeliers, tá? Então, você tem que organizar, você tem que ter uma boa relação com o chefe do lugar, com quem cozinha, com quem trabalha. Inclusive, a relação de chegar dizendo, olha, isso aqui ó, desarmonizou, esse teu prato que tu fez aqui saiu errado. Vamos ver onde é que está o erro. Tá? Então, treinar essas pessoas, capacitar, né? Ensinar o garçom que ele não diz que não sabe, que ele remete para você, se ele não sabe, se ele... Né? Então, treinar ali todos os profissionais, até o cara do caixa. Até o cara do caixa, porque o dinheiro aqui é importante. O fluxo do dinheiro, você tem que estar preocupado, por isso que você tem que saber comprar, conferir. Tá? Tudo isso, né? Esclarece as dúvidas dos clientes, aconselha, informa. O cara pergunta assim, qual daquelas cachaças? Tem uma prateleira de cachaças. O cliente pergunta, qual daquelas cachaças você diz para mim tomar? Você tem que saber se ele vai tomar, se ele já está com o prato em cima da mesa, se ele chegou agora, se é 6 horas da tarde, se é 9 da manhã, se é 11 da manhã, se é... Entenderam? O sommelier é um psicólogo ali para entender, porque nem tudo vai... Você não quer que a pessoa... Você quer que a pessoa volte lá e consuma mais, mas de forma educada, uma forma racional, né? Orienta na degustação, identificação das características de diferentes cachaças, faz workshops para os amigos, numa loja, no mercado, apresenta marcas de cachaças. Você vai lá, por exemplo, uma cachaça está lançando num mercado, numa rede de mercado. Eu sei que tem pessoas aqui que trabalham com rede de mercado, tá? Apresenta uma cachaça, você explica as características daquela cachaça, você faz uma parceria, leva alguém daquele alambique, você passa a entender a linguagem daquela pessoa, né? Comunicação, né? Quem tem boca vai a Roma, todos chegam na Via Ápia e vão a Roma, você sabe perguntar onde fica, né? Hoje está tudo na palma da mão, né? Então a comunicação é fundamental. Tá? Orienta serviço de atendimento e comunicação dos estabelecimentos. Nós vamos aprender também sobre o marketing digital, como eu me comunico hoje nas redes, como eu digo as coisas. Isso aqui vai servir para a vida, tá? Não é só para se comunicar nas redes sociais, serve para o médico, serve para o cara que faz evento, serve para o cara que trabalha no restaurante, serve para quem está começando aí, como o Eduardo aí, né, no mercado, abrindo um mercado para as pessoas com deficiência. Se comunicar serve para todos, nós vamos aprender isso, tá? Como organizar uma rede social que seja uma rede social legal, assim, que dê representatividade. E organiza e ministra cursos básicos e profissionais de sommelier de cachaça. Este aqui é um curso básico, mas não é o curso básico superficial, tá? Porque o meu entendimento de básico é que ele seja, que o básico é tudo aquilo que te capacita para que você entenda um processo, um mercado, uma atividade. Tá? Então, um curso profissional ele seria, para mim, um curso mais direcionado para cozinha e cachaça, coquetéis e cachaça. Vocês entenderam? Então, esse é um curso básico que vai dar todos os conhecimentos gerais, desde a origem do sommelier, o que faz, onde se situa, até o marketing digital e a elaboração de projetos, por exemplo. Né? E passando por todo o processo
de avaliação, degustação, memorização, e todo este conjunto de conhecimentos que vai capacitar você, esse conjunto de conhecimentos básicos que vai capacitar você para saber muito mais, né? E aí aparece aqui algo que também na Espanha deve ter, né? Quando você, isso aqui é quando, se você tiver a tua carteira assinada, ou for tirar um alvará, ou for trabalhar no mercado, você vai precisar saber isso aqui, ó, né? Que é as classificações do pessoal que trabalha, né? Então, o número do sommelier é a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, 513410. Aqui em cima explica direitinho ali, né? Os sinônimos, então, né, são os atendentes de estabelecimentos com cervejas artesanais. Aqui está, ó. Os cervejas artesanais, o pessoal da cachaça, do vinho, os canção, que é os que trabalham com bebidas de forma geral, especialista em cerveja, especialista em vinho, garçom, serviço de vinho. Então, esses caras aí, tá? Então, dentro dessa classificação da Brasileira de Ocupações. Aqui, os três sommeliers, ó. Sommelier de cerveja, sommelier de saquê e sommelier de vinho. Então, são esses que existem no Brasil, tá? E de cachaça, né? 4. Então, são esses 4 reconhecidos pela legislação brasileira. E aí tem as ocupações ali que eles vão classificando, mas aí o sommelier, no caso, é 513410. Né? E aí vai dizer ali qual sommelier, do que ele é. Na Espanha tem uma legislação semelhante que deve englobar todas as bebidas destiladas. Tá? Lá. Beleza? Então, agora, nós vamos voltar aqui. Vamos ver quantas pessoas tem aqui. Esta primeira parte sobre a história dos sommeliers, então, está finalizada. Depois vocês vão lá no e-mail de vocês, abrem aquilo ali, podem armazenar em uma pasta, tá? Abrem uma pastinha, coloquem todos os documentos que vocês tiverem do curso de sommelier, porque vocês vão precisar disso aí, tá? Daquele dia, com certeza. Tá ok, pessoal? Todo mundo aí? Quem é que mais que tá? Vamos ver quem mais entrou. Tá? Quem mais? Estamos num bom número de pessoas aí, mas tem algumas que vão entrar depois para assistir, tá? O pessoal que vão entrar depois aí para assistir. Então, esta é a primeira parte. Você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa assim? Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu ver no chat o que tem. Vamos comentar o chat aqui. Ah, sim, ali estou acompanhando, sim, o Eduardo. Recebeu o material.